No primeiro vídeo, a gente definiu qual o tipo de sistema que nós vamos estudar, que são sistemas agora que apresentam temperatura constante. Para manter a temperatura constante, a saída que a gente encontrou foi colocar em contato com um sistema grande, onde eles podem trocar energia termicamente, os dois sistemas ficam isolados do resto do universo. Com isso eu defini o que é o reservatório, um sistema grande que transfere energia sem alterar sua própria temperatura. Como os dois interagem termicamente, no equilíbrio eu posso esperar que as temperaturas sejam iguais. Para isso, a gente viu que a probabilidade de eu encontrar o meu sistema de interesse num dado estado, essa probabilidade depende da energia desse estado. E depende de uma forma que é exponencial. Era E elevado a menos ER sobre KT. Mas, como a gente disse, essa probabilidade exponencial aparecia pelo fato do meu reservatório ser grande. Mas ficou faltando a gente discutir qual era a constante de proporcionalidade que tinha na frente entre a probabilidade e a função exponencial. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, que a gente chama da função partição. Então, esse foi o resultado principal que eu cheguei no vídeo passado. A probabilidade de encontrar o sistema no microestado com energia R é proporcional a E elevado a menos ER, onde ER é a energia desse sistema, sobre KT. A gente já conhece a temperatura e K é a constante de Boltzmann. Como é que a gente faz para tirar esse valor de C? É relativamente fácil, é só lembrar a condição de normalização de todos os estados, a soma em todos os estados possíveis. A probabilidade do sistema estar nessa soma tem que ser 1. Ele tem que estar em algum estado. Então a soma em todos os estados de PS dá 1. Se eu aplicar essa condição nessa equação de cima, então essa soma dá 1, fica C, cai fora porque o C não depende desse índice S, então eu obtenho essa expressão para a constante de normalização. Então a probabilidade de encontrar um sistema num dado estado R é igual a E elevado a menos ER sobre KT, que eu tirei daqui, estou usando a notação exponencial para ficar mais legível, sobre a soma em todos os estados S. Essa aqui é a soma em todos os estados, que inclusive inclui o estado R. Tá? Então essa é uma exponencial de um estado e essa aqui é uma exponencial, a soma das exponenciais em todos os estados. Para manter a notação mais compacta, nós vamos usar aqui as seguintes abreviações. Eu vou chamar o beta, que a gente já conhece, é o inverso da temperatura, a menos do K. E agora eu defino esse Z como sendo essa soma em todos os estados S do E elevado a menos ES sobre KT. Esse Z, que é a soma sobre todos os estados, é conhecida como a função partição de Boltzmann. O Z vem de soma sobre todos os estados em alemão. Mas você nota o seguinte, isso é uma soma em todos os estados. Se o meu sistema tem uma temperatura constante, afinal estou estudando o sistema em equilíbrio, esses estados aqui são todos os estados de energia que são solução da equação de Schrödinger, como eu disse, para o nosso sistema. Essa soma dessas quantidades, isso dá um número, 2123, tá? Que é, na verdade, pode ser uma função da temperatura e pode ser uma função também, vai ser uma função também das energias. Mas, em princípio, para um dado número, para uma dada temperatura fixa, é um número. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo no seguinte é que Z contém toda a informação termodinâmica do meu sistema. Eu posso tirar todas as informações de grandezas macroscópicas a partir de Z. Então, ela, de certa forma, está relacionada ou tem o mesmo papel que aquele ômega de E que a gente viu no período passado. Então, vamos ver como isso acontece. Para melhor entender qual é esse papel da exponencial, vamos tratar um sistema agora que seja também um sistema isolado, mas composto de dois subsistemas, R e S. Esses dois sistemas, você imagina que também seriam dois sistemas isolados. A probabilidade de se encontrar o sistema grandão, em branco, num estado tal que essa figurinha em vermelho esteja no estado R e essa outra aqui no estado S, porque eles são independentes, eles estão isolados, essas probabilidades vão ser
o produto das probabilidades de cada um. Eles são sistemas independentes. Por outro lado, a energia dos dois estados, a energia do sistema composto pelos dois sistemas, tem que ser a energia desse mais a energia desse, já que os dois são isolados. Se as probabilidades desses dois sistemas se comportam como uma multiplicação e as energias se comportam como soma, é natural que isso seja uma exponencial, porque o produto de duas exponenciais dá uma exponencial cujo expoente é a soma dos dois expoentes independentes. Então, se a energia desse sistema isolado deve ser a soma dos dois, a probabilidade de encontrar cada um em cada energia deve ser exponencial dessas energias. Então, com isso, a gente dá um argumento simples para por que essas probabilidades devem ser exponenciais. Quanto ao ômega de E, eu vou relembrar para vocês algumas definições que são importantes e que costumam levar à confusão. Lembra, o ômega de E dE é o número de estados com energia entre E e E mais DE. Tá? Então eu estou falando de energia fixa, mas dentro de uma faixa, dentro de uma largura DE. Então a anotação é assim, você imagina que você tem um sistema cujos níveis de energia sigam esse espectro aqui meio complicado. Não precisa se preocupar em quem seja esse sistema, mas ele tem esses estados e, como eu esperava, o número de estados vai aumentando à medida que você aumenta a energia, que é o eixo vertical que eu coloquei aqui. O meu DE significa uma incerteza que eu tenho na minha energia, e esse DE, embora seja infinitesimal, ele ainda é maior do que a separação entre os níveis. Ou seja, esse DE deve levar em conta uma quantidade razoável de níveis de energia. É ele que está representado, por exemplo, por essas chaves aqui. É essa largura aqui que vai ser o meu DE. E aqui tem um espaçamento entre os níveis, que também é infinitesimal, mas é mais infinitesimal do que o DE. É menor ainda. Então aqui eu tenho o ômega de 0, porque é a energia entre 0 e 20. O ômega de 20 são todos os estados entre 20 e 40, e o ômega de 40 são todos os estados entre 40 e 60. Tá? Então, meu DE aqui é de 20 unidades de energia, e meu ômega de EDE é esse número que está aqui, é quantos estados eu tenho com uma dada energia. Essa é a grandeza que eu disse, que cresce muito rápido com a energia. Então, agora que a gente relembrou quem é o ômega de E para um sistema isolado, vamos ver qual é a relação que isso tem com o meu Z, a minha função partição. A minha função Z, que é a soma em todos os estados, ou seja, a soma em todos esses tracinhos coloridinhos aqui, de laranja até azul, é a soma em todos os estados do peso de cada desses estados. Mas e se eu quiser transformar essa soma nesses tracinhos ou nesses estados nas energias que correspondem a esses intervalos? Ora, não é complicado. Eu posso dizer que durante esse intervalo aqui, dentro desse intervalo, a energia não variou tanto, né? Mas eu lembra que esse 10 é para mim um DE. Então é pequenininho ainda, tá? Então eu posso aproximar essa soma por essa daqui, aonde todos esses estados aqui, dentro dessa primeira faixa, vão contribuir com exponencial de E elevado a menos kT. Então eu boto aqui o ômega de E, o ômega dessa energia, vezes a exponencial de menos kT. Todos esses aqui eu vou aproximar como se estivesse tendo a mesma exponencial. Todos esses aqui vou aproximar como tendo a mesma exponencial E elevado a menos E sobre kT. Nessa figura não está ilustrando bem, porque essa variação aqui é grande comparada com E, mas você nota que isso aqui é um valor pequeno, como eu disse, isso aqui é um sisteminha pequeno, a gente espera que isso aqui cresça muito rapidamente, e para a grande maioria dos estados, a energia vai ser maior do que o DE, e aí se você está falando nessa faixa, ou nessa, ou um pouquinho maior ou menor, tanto faz. Então o que eu fiz aqui é
Ao invés de somar em todos os estados, eu peguei isso tudo aqui, botei num saco só e disse, contei quantos tem e digo que todos têm o mesmo peso. Aqui todos têm o mesmo peso e aqui todos têm o mesmo peso. É como eu não tenho precisão para distinguir coisas que estão dentro dessa faixa, então todos eles têm o mesmo peso. Aí a soma em T, em vez de soma em todos os estados, vem soma em todas as energias. O ômega de E, lembra, era complicado o cálculo dele no período passado, porque você tinha que saber quantos estados teriam energia entre E e E mais DE. Agora eu não me preocupo com isso, eu vou ter que somar em muito mais estados, tá? Vou ter que somar em todos, mas eu não preciso me preocupar quais estão em que faixa. Essa é a grande vantagem do Z. Vai ficar mais claro quando a gente partir para as aplicações. Mas acredita em mim, somar em todos os estados é melhor do que descobrir e catar quais os estados que você tem que escolher para aí então fazer a soma. Essas duas somas representam então o cálculo da função partição para o ensemble canônico, que eu vou introduzir agora qual é essa definição. Um ensemble canônico é o conjunto de estados, de microestados, que um sistema pode ter, ou seja, o conjunto de estados acessíveis ao sistema. Então o que eu faço é, para poder calcular a média ou a soma em todos os estados possíveis, o que eu tenho que fazer é pegar o meu sistema e colocá-los em todos os estados possíveis. Tá? Como é que a gente faz isso? Essa é a ideia de um ensemble. Eu peguei aqui um sistema simples. Imagina assim, duas moedas. São duas partículas. Duas moedas que podem ser ou cara ou coroa, como estão representadas nessas figurinhas. Qual é o ensemble aqui, ou o nosso espaço amostral? Vamos pegar aqui quais são todas as combinações ou todos os estados possíveis de duas moedas. Podem ser cara-cara, cara-coroa, coroa-cara ou coroa-coroa. Então esse aqui é meu ensemble de duas moedas. Mas você imagina que você recebeu uma informação sobre o sistema. Tá? A informação anterior era duas moedas que podem ter cara ou coroa. Agora o cara diz, ó, você tem duas moedas, mas uma delas é cara. Se uma delas é cara, essa situação pode ser, então esse estado faz parte do ensemble, esse estado faz parte do ensemble, esse estado faz parte do ensemble. Esse estado aqui, com duas coroas, não pode mais fazer parte do ensemble. Tá? Então, quando você conhece alguma coisa sobre o sistema, ou tem uma informação sobre o sistema, o teu ensemble, o teu número de estados, tende a diminuir. Tá? Eu digo tende a diminuir porque o cara pode dizer o seguinte, olha só, as moedas são amarelas. Tá? É uma informação, mas é que acaba sendo irrelevante para a nossa conta aqui, ou para a identificação de qual foi o resultado do lançamento de duas moedas, que é o que importa. Continuando o nosso exemplo, se você diz apenas uma das moedas é cara, o seu ensemble agora diminui para essas duas possíveis soluções, ou esses dois possíveis estados. Tá? Ou seja, o ensemble que eu tenho depende da informação que eu tenho sobre o sistema. Então é por isso que a gente usa essa notação em termodinâmica. Quando eu falava, no período passado, em sistemas que tinham energia fixa, essa era a informação que eu tinha sobre o sistema. Isso caracteriza apenas alguns níveis de energia do sistema. Vamos voltar para aquele gráfico nosso. Por exemplo, você diz que a energia do sistema está entre 20 e 40. Então, só esses estados são possíveis. Se você diz qual é o sistema, todos esses têm. Se você diz a energia é maior do que 20, então podem ser esses ou esses. Ou seja, os estados que correspondem ao seu ensemble, ou que são acessíveis para o sistema, dependem da informação que você tem sobre ele. Então o mesmo acontece com as moedas. Quando a energia é constante, a gente diz que esse é um ensemble microcanônico, tá? Ou o ensemble NVE, de número, volume e energia, que são as quantidades mantidas constantes durante a dinâmica. A energia é conhecida. O melhor exemplo de um ensemble microcanônico é o universo como um todo, que é a definição de um sistema isolado. Tá? A energia é constante. Então você imagina, o micro para a gente é o universo todo. Tá?
E o que é o canônico? O canônico é um sistema que agora a energia é permitida variar. Então a energia pode assumir qualquer valor, por isso que a gente soma em todos os estados. Mas, por outro lado, a temperatura é que é fixa. O canônico, que é uma região do universo, por exemplo, se você pegar o espaço sideral lá com a temperatura perto dos 3 Kelvin, aquilo seria um ensemble canônico, desde que o número de partículas e volume permaneçam constantes, mas é uma fração do universo, e o universo como um todo é um microcanônico. É porque pode acontecer o contrário também, você tem um sistema com temperatura fixa, em que a energia é permitida variar, mas numa pequena região a energia permaneceu constante. Então essa era a ideia original. Esse daqui seria um caso especial desse. A energia é fixa, então é uma restrição. A temperatura é fixa, isso significa libera a energia para assumir os valores que quiser. O outro ensemble, conhecido, é um ensemble grande canônico. Aqui, nesses dois, o volume foi mantido fixo, a energia foi fixa em 1, a temperatura no canônico. No grande canônico, a temperatura é mantida fixa, como canônico, mas agora não é o número de partículas que é mantido fixo. O sistema pode trocar partículas. Por que ele é o grande canônico? Você imagina que você tem uma região do universo, onde você tem as partículas, esse seria o grande canônico. Uma pequena região, o número de partículas permanece constante, mas as partículas podem sair dessa região para ir ainda dentro do universo. Esse seria o canônico. Numa pequena região mais restrita, a energia por um tempo ali permanece constante. Esse seria o microcanônico. Tá? Embora os exemplos que nós lemos parecem apontar o contrário. O universo como um todo é o micro. Tá? Essa é a razão histórica de por que ter esse ordenamento de micro, canônico e grande canônico. Por que canônico? É só lembrar das coordenadas canônicas, porque o sistema que era estudado aqui eram principalmente gases, então a gente acompanhava as partículas com seus momentos e coordenadas canônicas. Tá? Daí é que vem a origem desse nome para esses ensembles. Então, entendido o que são os ensembles, entendido também o que é a função partição, que por enquanto é um número, é uma soma em todas as probabilidades, né? E que depende da informação que eu tenho sobre o sistema. A questão agora é como é que eu conecto essa quantidade da função partição com outras da termodinâmica. Tá? Isso é o que a gente vê no próximo vídeo. Até lá!